Vamos falar então sobre fontes históricas. Nós vimos no vídeo anterior que a história é a ciência que estuda o passado. Tudo que aconteceu antes do tempo presente é entendido como passado, e é a história que estuda o passado. Como é feito esse estudo? Nós vimos no vídeo anterior que existem historiadores e arqueólogos, que são profissionais estudiosos que buscam investigar e interpretar as coisas que aconteceram no passado e assim construir uma narrativa de como era a vida, de como as pessoas se relacionavam, o que elas faziam. Bom, vamos nos perguntar agora, como os arqueólogos e os historiadores conseguem descobrir o que aconteceu no passado? E o livro nos traz a seguinte resposta. Os arqueólogos e historiadores, eles buscam os vestígios. Vestígios de civilizações passadas. Vamos entender isso. Nós temos os elementos naturais e os elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles trazidos pela natureza. Uma árvore, uma rocha, um rio. E temos os elementos culturais. Os elementos culturais são construídos pelos homens, fazem parte da cultura. Os vestígios que os arqueólogos e os historiadores procuram fazem parte, são os elementos culturais. Tudo aquilo que o homem construiu. E aí pode ser um machado feito com uma pedra, pode ser um instrumento de caça feito com o chifre de um animal, um cesto de barro, ou um colar feito de ossos. Enfim, tudo o que foi feito pelo homem, criado pelo homem, construído em algum momento da história pelo homem e depois foi abandonado, com o passar do tempo foi deixado, acaba se tornando um vestígio, se torna uma prova de que um homem passou por ali, construiu alguma coisa e foi embora. O livro traz para nós alguns exemplos desses vestígios. O que podem ser? Olha só, instrumentos feitos de ossos, pedras, vasos de cerâmica, cestos, restos de fogueira e adornos. Observem aqui essa imagem. Uma mocinha, né, e um rapaz, eles estão cavando o chão. Com todo cuidado, estão fazendo uma escavação, procurando ali vestígios, restos de utensílios fabricados por homens. Ao encontrar um vestígio, por exemplo, um vaso de cerâmica, os historiadores e arqueólogos conseguem olhar para esse objeto e fazer uma medição. Em que tempo que foi construído? Qual é a idade desse objeto? Qual é a tecnologia que foi usada para construir esse objeto? E com base nessas informações, eles conseguem dizer quanto tempo tem aquele objeto, quando que foi construído, quando que foi abandonado. Eventualmente eles podem dizer, olha, nesse local havia uma tribo, ou nesse local aconteceu uma guerra, porque foram encontrados muitos instrumentos de guerra. Esses vestígios encontrados em escavações são chamadas de fontes históricas. Então, quando um arqueólogo descobre um local onde é possível encontrar muitos vestígios, esse local é chamado de fonte histórica. A partir do estudo dessa região, consegue-se descobrir muitas coisas sobre o passado. Vamos adiante. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui nós temos uma réplica de um calendário produzido pelos astecas.
Quando os historiadores e arqueólogos encontraram essa peça, essa é uma réplica, mas existe a peça original, entalhada em pedra. Eles começaram a estudar a história do povo asteca, as lendas, os costumes, a literatura do povo daquela região do México e perceberam que conseguiram descobrir que essa pedra entalhada é um calendário igual, parecido com esse que nós usamos. Nós usamos esse calendário que tem janeiro, fevereiro, março, segunda, terça. Nosso calendário é um calendário lunar. Ele é contado pelas fases da Lua. Vocês já devem ter visto isso na aula de ciências. Esse calendário asteca era um calendário solar. Então ele era baseado no ciclo do Sol. E com base nessa pedra entalhada, nesse calendário solar, é possível descobrir muitas coisas sobre esses povos. Por exemplo, que uma das divindades dos astecas era o Sol. Além disso, é possível interpretar que existiam costumes religiosos e hábitos alimentares, porque esse mesmo calendário também era utilizado na agricultura para determinar o momento certo de plantar, o momento certo de colher, o momento das chuvas. Com base nessa fonte histórica, que é essa pedra entalhada, é possível contar a história, descobrir fatos sobre a história do povo do México. Além disso, com esses vestígios, com essas fontes históricas, é possível descobrir como as pessoas se vestiam, como elas se divertiam, elementos da escrita, a partir do estudo das palavras, do alfabeto, das letras, da arte, as esculturas, os ornamentos e, inclusive, o modo de produzir. As ferramentas que eram utilizadas na agricultura em um período e em outro período, tudo isso pode ser interpretado a partir desses vestígios encontrados pelos arqueólogos e os historiadores. O livro traz também mais duas palavras importantes, que são as fontes materiais e as fontes imateriais. Fontes históricas materiais. Material, tudo aquilo que tem matéria, que pode ser tocado. Então, por exemplo, pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos e construções. Todos esses objetos materiais são fontes históricas que ajudam a contar a história, o passado da sociedade. E temos também as fontes imateriais, que é aquilo que não pode ser tocado, não tem matéria, mas existe. Por exemplo, uma música, uma lenda, uma tradição, um costume, um tipo de alimento. Tudo isso são elementos culturais e materiais que vêm passando de uma geração para outra geração, sendo transmitido oralmente, e com base nessa informação é possível entender como era a vida no passado.